Boa noite, irmãos. Deus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos nos acompanhando através da internet, por toda parte, né? Nós vamos abrir nossas Bíblias, Colossenses capítulo 1, avisando aos irmãos de Panambi e de São Borja que sexta-feira estarei com o irmão Paulo Tubia em Panambi e sábado estaremos ali em São Borja com o irmão Itamar, irmão Milton, né? O irmão Milton está nos acompanhando, está vindo de viagem de São Paulo, mas nós vamos estar aí no sábado, né, irmão Milton? Colossenses capítulo 1. Verso 15. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Deus abençoe a leitura da sua palavra, poder sentar, irmãos. Vamos falar um pouquinho sobre a nova criação. Nós vamos ver aqui que a nova criação é distinta da velha, né? Nós sabemos que Deus, Ele criou os céus e a terra. Em Apocalipse, nós vemos que há um novo céu e uma nova terra. Agora, o irmão Branham, tanto ele posiciona-nos, como ele nos ensina o que são esses novos céus e nova terra. Que nós possamos entender, né, o que são isso. Nós vamos começando aqui. Nós temos aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Gálatas capítulo 6, vamos ler um pouquinho a escritura. Gálatas 6, versículo 15. Olha só. Vou marcar a hora, se a gente não terminar hoje, a gente termina outro dia. 6:15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Aí nós vemos que a mensagem de Jesus, a sua primeira mensagem, foi novo nascimento. Por quê? Porque ele é o princípio da criação de Deus. Ele é o princípio, ele é a nova criação de Deus. Ele é aquele último Adão, né? Porque aquela primeira criação, aquela criação que caiu, ela foi só uma sombra. Só uma sombra. Ainda Apocalipse 3, que é muito importante, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Você pode notar que ele criou todas as coisas em 6 dias, no 7º ele descansa, né? Também é um tipo das 7 eras da igreja. É um tipo das 7 eras. Porque quando chega a 7ª era, é a era do descanso.
É a era do sétimo selo, do sétimo trovão, é a era do descanso. O sétimo mensageiro, Deus é perfeito em 7. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém. Amém é o fim. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quem é o princípio da criação de Deus? Cristo Jesus, né? Hebreus ainda, no capítulo 9, versículo 11. Mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação. É aquilo que São Paulo diz: carne e sangue não herdam o reino de Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Nós temos 2 parágrafos aqui da mensagem à era de Laodiceia, muito interessante em relação a isso, a esse assunto, que é o parágrafo 72 e o 73. Nos dá a entender o que é a nova criação. Agora, quando você nasce de novo na mensagem do dia que você está vivendo, você faz parte da nova criação. Porque, veja, como o Espírito de Deus desceu, 72, e criou na Virgem Maria células das quais nasceu o seu corpo, eu quero repetir isso. Ele criou as próprias células para aquele corpo no ventre de Maria. Não era suficiente que o Espírito Santo simplesmente desse vida a uma pequena célula humana suprida por Maria. Isso seria o homem pecaminoso produzindo um corpo. Ele não era semente de José. Ele não era o óvulo de Maria. Deus criou o óvulo e o gens. Tudo era de Deus ali. Ela foi apenas, o profeta disse aqui, ela foi apenas a incubadora. Aí o diabo vem com uma mensagem através da Igreja Católica dizendo que ela é a mãe de Deus. A Igreja Católica traz uma mensagem totalmente contrária, né? Dizendo que ela é a mãe de Deus. Deus não tem mãe. Deus é Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia, sem fim de existência. Ele é o eterno. Veja que antes da fundação do mundo, ele nos escolheu. Nós não fomos escolhidos agora. Nós viemos no tempo, porque nós somos predestinados para estar aqui. Adão pecando ou não pecando, nós tínhamos que estar aqui. Como o plano da redenção foi rompido, nós viemos através do pecado. Mas Deus proviu um meio de nos salvar. Através do Cordeiro, através de Cristo, através do sacrifício. Então, mesmo antes da fundação do mundo, o Cordeiro já tinha sido morto. Nós já tínhamos sido salvos antes da fundação do mundo. Nós não fomos salvos agora, nós fomos salvos antes da fundação do mundo. O Filho do Homem, São Lucas 19:10, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu, você, ele veio buscar o que estava perdido. Ele não morreu pela semente da serpente. Não. O sacrifício não foi para salvar a semente da serpente. Ele veio, ofereceu o sacrifício e nos resgatou, nos comprou de volta. Agora, ele está nos tirando de uma velha criação para colocar nós na sua nova criação. O irmão Branda diz que essa nova criação é um novo nascimento. É um novo nascimento na mensagem do dia.
Porque a nova criação é distinta da velha. Você não pode nascer de novo com aquela mensagem de Lutero hoje, com a mensagem de Wesley, com a mensagem pentecostal, com a mensagem da primeira e segunda etapa. Olha aqui, isso não haveria produzido o último Adão, dele foi dito, mas um corpo tens preparado para mim. O Pai, Deus, não Maria, providenciou aquele corpo. Maria foi a incubadora humana e ela reteve aquele menino santo e o trouxe à luz. Era um Deus homem. Ele não era um filho separado do pai. Não. Pai, Filho e Espírito Santo são os três ofícios de Deus no qual ele se manifesta. Como Pai criando, como Filho redimindo, como Espírito Santo salvando. O Filho é um ofício. Pai também foi um ofício. Espírito Santo é também um ofício. Agora, você dentro dessa nova criação, você tem entendimento dessas coisas, você tem revelação dessas coisas. Olhe, ele era o Filho de Deus, ele era a nova criação de Deus. Jesus era a nova criação de Deus. Homem e Deus se encontraram e se juntaram. Ele foi o primeiro ser dessa nova criação. Ele encabeça essa nova raça. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Colossenses 1,18, que nós terminamos de ler. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, verso 17. Então, se alguém está em Cristo, é a nova criação. Se alguém está em Cristo, é a nova criação. Porque você não vai ressuscitar com esse corpo cheio de desejos, cheio de pecados, cheio de maus pensamentos, não. Jesus disse: eu vou vos preparar lugar. Agora, como nós viemos através do desejo, através do ato sexual, através do desejo do pai e da mãe, tem gente que vem de uma forma violenta. Agora, se você é uma semente, não importa como você veio. Se você é semente, não importa. Você vai produzir, a semente produz de acordo com a sua espécie. Se é laranja, vai produzir laranja. Se é maçã, vai produzir maçã. Se é limão, vai produzir limão. Vai ser azedo o tempo todo. Então, você vai produzir segundo a sua espécie. É o que nós produzimos. Agora, o irmão Brana diz que essa é a nova criação, ela é a palavra. Porque nós estamos agora dentro de Apocalipse 10, 8 a 11. É a escritura da esposa. Ela está dentro do cumprimento dessa escritura. É aqui aonde você recebe a fé de arrebatamento. Dentro dessa escritura. Apocalipse 10, 1 a 11. Ali está a nova criação de Deus. Ele disse ainda em Efésios 2:10, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, Efésios 4:24. Agora, essa nova criação não é a criação velha reformada. Não. Porque o desejo do homem nascido em pecado é exterminar, é se juntar com outras nações e exterminar as outras nações. Ficou o pensamento de Hitler. Fazer uma nova raça, a raça ariana.
um povo branco de olhos azuis, é o que ele imaginava. E o resto todos tinham que morrer. Agora, o Senhor disse, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então, essa nova criação não é uma criação velha, reformada. Esse corpo vem do pó, ele volta ao pó. Ele volta ao pó. Amanhã ele vai estar dentro de uma gaveta, vai estar debaixo do chão, em algum lugar. Mas essa alma... Porque o seu novo nascimento está através da sua fé. Se a sua fé está na mensagem da hora, você está dentro da nova criação de Deus. Agora, se a sua fé é uma fé da Testemunha de Jeová, pentecostal, você não está dentro da nova. Você está dentro da velha. E o profeta ainda disse, se Moisés viesse com a mensagem de Noé, não ia funcionar. Se Jesus viesse trazendo a mensagem de Moisés, também não ia funcionar. E veja só, se Pedro no dia de Pentecostes trouxesse a mensagem de Jesus, também não funcionava. Se Paulo trouxesse a mensagem de Pedro, também não funcionava. Você pode ver que lá na frente eles tiveram problema. Porque Paulo tinha a mensagem para o seu dia, Pedro tinha a mensagem para o seu dia. Por que as pessoas se assustam hoje com a mensagem do dia, do ministério da hora, do ministério de João? Apocalipse 10, 8 a 11. Será que é diferente da mensagem do irmão Brana? Não, só que ela está num pedestal muito mais alto. É a mensagem que o irmão Brana não pôde explicar, não pôde esclarecer. Ele foi proibido porque não era para ele. Era a mensagem, não era para o seu dia. Mesmo ele vendo, como profeta, que ele podia enxergar mais adiante, não era para ele. Ele tinha vontade, Moisés teve vontade de introduzir o povo na terra, de entrar na terra, de morar na terra, de construir na terra, plantar na terra. Mas ele viu de longe. O irmão Brana foi a mesma coisa, ele viu de longe. 1963, 64, 65, ele enxergou. Ele enxergou esse dia, ele enxergou a terra. Ele enxergou Apocalipse 10, 8 a 11, mas não pôde entrar. Não pôde introduzir o povo ali. Vamos seguindo nessa nova criação. Se assim fosse, então não se poderia dizer que é nova criação. É exatamente o que diz ser nova criação. É outra criação distinta da velha. É outra distinta da velha. Sem guerra, sem morte, sem doença, sem problemas, sem irritação, sem estresse, sem dor de cabeça, sem intrigas, sem morte. É distinta da velha. Porque o pecado arruinou a criação de Deus. Mas, veja, foi como uma semente, apodreceu. A semente ela tem que apodrecer para nascer. Ela apodrece lá debaixo do chão, no meio das trevas. Nós vemos que a semente, a palavra, ela apodreceu durante as eras negras, e ela vem brotando em Lutero, em Wesley, e hoje ela não está florida, ela está produzindo fruto. Estamos esperando só o momento desse fruto ser recolhido no seio de Deus, recolhido no arrebatamento. Veja que a coisa é uma coisa simples. Ele explica através da água, da semente, da terra. Deus vai explicando dentro daquilo que nós entendemos. O homem já quer subir na lua, descobrir novos planetas. Ele quer achar Deus assim, quando Deus está bem presente. Deus está na sua palavra.
Naqueles dias do irmão Brana, eles estavam tentando conquistar a lua, quando Deus estava na terra na pessoa de Brana. Deus operando sinais, maravilhas, sacudindo não só os Estados Unidos, mas o mundo. E a ciência tentando ir à lua. Nos dias do irmão Brana, eles não foram. Eles tentando ir à lua. Quando Deus estava aqui na terra. Porque a nova criação de Deus, porque você vê a lua, as estrelas, os planetas, isso tudo vai ser destruído. Porque isso tudo tem princípio, vai ter fim. Tudo que começa, termina. O Sol teve um princípio, Marte teve um princípio, Saturno teve um princípio. Todo esse firmamento não vai existir. É novos céus e nova terra. É uma nova criação, totalmente distinta da velha. Você pensa que vai ter esse sol lá? Não. Ele pode estar no milênio. Mas no novo céus e nova terra, não. As estrelas que estão aí, pode estar no milênio, mas novos céus e nova terra, não. Porque eles tiveram princípio. Então terão um fim. Meu corpo, minha vida tem um princípio, ela tem um fim. Hoje, amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, eu não sei. Você também não sabe. Vamos ler mais um pouco aqui. Então, essa nova criação ela é distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne, assim como ele tratou com Israel. Ele separou Abraão e sua descendência através de Isaque. Ele teve muitos filhos. Ele teve filho com Quetura, ele teve Ismael com a serva, com Agar, mas ele separou sua descendência através de Isaque. Deu presente para eles, mas Isaque recebeu a herança. Isaque era um tipo de Cristo. Agora veja, quando você chega em Apocalipse 10, 8 a 11, ele também separa. Ele separa a sua descendência através da esposa. Ele não vai realmente misturar a esposa com denominação. Porque o irmão Brana fala de denominação e nova criação. É totalmente diferente. Agora, fora de todo parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro desta criação. Fora de todo parentesco. É como nós hoje. O nosso parentesco é com a palavra. Você nasceu nesse reino. Você tem pai, você tem mãe, mas na carne. Tem parente na carne. Mas no espírito, a nossa família é espiritual. Não é a carnal. Não. A carnal hoje está com você, amanhã já não está. A carnal hoje fala bem de você, amanhã já não fala. A sua família é a família Brana, é a família espiritual. É Apocalipse 10, 8 a 11. Essa é a nova criação de Deus. Ele era Deus criado na forma de homem. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado na forma de homem. Então, para ele morrer, ele tinha que ter um corpo. O filho era o corpo. Ele estava nele. Eu e o Pai somos um. Filipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai. Então ele tem que se fazer homem para ter contato com essa velha criação. Morreu, mas não ficou na sepultura. Seu corpo não viu corrupção. Ao terceiro dia ele ressuscitou, porque ele não veio através do pecado. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Agora,
nós fomos criados em quem? Nele. Quando ele nasceu, nós nascemos. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando ele subiu ao céu, com um novo nome, nós subimos também. Quando ele desceu no dia de Pentecostes, nós também descemos. E agora, o que Deus espera é a nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas como? Ele nasceu, eu nasci, ele morreu, eu morri, ele foi sepultado, eu também fui. Ele levantou dentre os mortos, eu também levantei. Ele subiu, eu subi. Ele desceu, eu desci. Paulo foi decapitado, eu também fui com ele. Eu estava com Irineu, com Martinho, Columba, Lutero, Wesley. Eu estava com Brana. Eu sou parte dessa. É a nova criação em um corpo humano. Essa é a nova criação. Agora, por meio do seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo, Deus o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus, esse era o seu propósito. Esse propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo, ainda no meio da igreja, como autor dessa nova criação. Veja que os anjos desceram e cantaram quando ele nasceu. Mas Jó 38 também diz que 38:7, que eles também cantaram na eternidade. Agora, quando ele nasce na manjedoura, veja que os anjos cantando quando ele está nascendo. Agora, veja, esse propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja como autor dessa nova criação. Ele é o autor, ele é o consumador dessa nova criação, na qual nós somos parte dela. Nós somos parte. Nós não precisamos pular, gritar, rolar no chão para dizer que nós somos parte, não. Nós não precisamos sair gritando na rua, até que dá vontade de gritar. Agora, o que Deus quer ver não é grito, fé. Hebreus 11, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer ver a fé. A fé é aquilo que você não vê, mas Deus vê. Seu poder soberano fez com que isso acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros desta nova criação. Ele os predestinou para a adoção de filhos segundo o beneplácito de sua vontade, pela sua onisciência e onipotência. Ele fez com que viesse a acontecer. Como poderia ele de outro modo saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece todas as coisas. Todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. Nele, olha aqui, nele, isso é Efésios 1:11, nele, digo, em quem também fomos feito herança. Veja onde nós estávamos. Nós estamos aqui por uma passagem breve, temporária. Mas nele, em quem fomos feito herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Aleluia! Não está você feliz por pertencer a Ele? Não está você feliz por pertencer a Ele? O único lugar provido para adoração, 251, ele disse assim: então uma nova criação, não uma denominação, mas a palavra. Não é uma denominação, ela é velha a criação.
A palavra é a nova criação. E a palavra hoje é Apocalipse 10, 8 a 11. É um ministério. Vocês são criação da palavra, diz o profeta. Nós somos o quê? Criação da palavra. Porque a pedra fundamental foi assentada em vocês antes da fundação do mundo, predestinado para serem filhos e filhas de Deus. E agora que nós damos início aqui, porque tiveram que ser pastores. E nós não vamos ter tempo, senão nós vamos sair daqui depois das 10. Pode você imaginar? Eles dizem, essa pobre pessoa. E eles nunca lhe havia passado algo como isso entre eles. Você sabe, né? Assim era uma doutrina um pouco estranha para eles. E essa era a razão pela qual eles não puderam encontrá-la nas Escrituras. Falando do nascimento de Jesus, parágrafo 90. Não era para que eles a encontrassem, incrível para os sábios. Nunca havia tido uma experiência assim como essa, incrível. Porém, era verdade, pense, os primeiros convertidos e a primeira congregação de Cristo eram pastores, não clérigo, homens de ovelha, pastores. Por que pastores? 93. A primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Se você buscar Jó 38:7, assim como vejo que alguns de vocês estão anotando, quando Deus pela primeira vez planejou fazer sua primeira criação à terra, Jó era um grande e sábio homem, e ele tinha toda a classe de sabedoria. Ele disse, quando vou aos mercados, e os príncipes jovens, eles todos se inclinam ante mim, e desejam o momento de minha sabedoria. E ele não podia entender porque ele tinha que ser tratado dessa maneira. Então Deus lhe perguntou e disse, cinge-te como homem, porque eu vou descer para falar contigo. E quando Deus desceu num tovelinho, ele disse, Jó, onde estava tu quando eu pus os fundamentos da terra? Onde é que tu estava? A pergunta segue através das eras, dos milênios, onde estavas tu? Que às vezes o homem começa a reclamar, começa a pensar, que talvez ele pense que ele é alguma coisa. E Jó também, de repente, pensou que ele, por ser um homem rico, um homem religioso, Deus vem e tira tudo dele. Tira até a saúde, tira os filhos, né? Coloca a sua mulher contra ele. E Deus vem e pergunta, onde é que estava tu quando eu coloquei os fundamentos da terra? Onde tu estava? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e os filhos de Deus se rejubilavam? Onde estava tu então, Jó? E ele murchou naquele tempo, onde estavas tu? Veja, a primeira vez que anjos cantaram numa celebração foi no céu. Porém, a primeira vez que eles cantaram na terra foi a pastores no nascimento de Deus. Emanuel na terra, os primeiros seres humanos que jamais haja ouvido a anjos cantar foram pastores humildes. Aquele coral de anjos cantando, eis que vos, e vem um anjo e diz, eis que vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador que é Cristo, Senhor. O princípio da criação de Deus. E agora vamos contar para o sacerdote, para o clérigo, o que nós vimos. O irmão Brando disse, eles não iam acreditar. Esse pastor humilde, fedendo a ovelha, e se convidasse para ver o Messias ali naquele estábulo, fedendo a fezes de ovelha, de boi, lugar horrível. A mensagem foi para eles. A mensagem não era para Caifás, Anás, Herodes, a mensagem era para eles. Ali estava nascendo o Salvador, Cristo, Emanuel. Ali estava a profecia de Isaías, de Davi, de Moisés. Ali no estábulo, ali estava. Então teve que anunciar a pessoas humildes, porque grandes personagens não iriam ali.
E os magos no Oriente começaram uma viagem, porque uma estrela estava anunciando para eles. Quem eram os magos? A raça humana, Sem, Cão e Jafé, os descendentes de Noé, vieram também a prestar suas homenagens, a adorar a Ele. E nós estávamos ali na manjedoura. Você estava ali, eu estava ali. Todos nós estávamos ali na manjedoura. Quando ele dormia no barco, nós estávamos dormindo com ele. Quando ele foi cuspido, açoitado, nós estávamos com ele. Porque nós fomos criados nele, nós somos a sua nova criação, que está sendo manifestada através dessa mensagem. A nova criação nos dias de Lutero se manifestou através da sua mensagem. A nova criação de Deus nos dias de Wesley manifestou através da sua mensagem. A nova criação nos dias do irmão Branham se manifestou através da sua mensagem. A nova criação nos dias de Apocalipse 10, 8 a 11 de João se manifesta através da sua mensagem. Esse é o tempo, a nova criação de Apocalipse 11 se manifesta através da mensagem de Moisés e Elias. Serão só judeus. Por isso Deus separou Isaque dos demais povos. Separou até dos seus irmãos. Porque ele era o herdeiro. Ele era aquele que Abraão esperou todo o tempo. Você pensa que não é fácil. Todos saíram dele, de Abraão, mas só um era o filho prometido. Só um. É como o irmão Branham nos ensina sobre a mensagem da esposa. É uma só mensagem, é uma só esposa. Foi em todo tempo, em todas as eras. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. A gente tem outras coisas aqui, muita coisa, né? Ia falar sobre a redenção. Irmão Branham diz que redenção é representada por pastores e profetas. A redenção sempre foi representada por pastores e profetas. E os três têm que estar juntos: pastores, profetas e ovelha. O cordeiro tem que estar ali. Senão você não tem a redenção com os três. Deus é perfeito nos três. Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Não tinha sangue, não tinha cordeiro. Caim não era pastor, era lavrador. Abel era pastor. Então ele trouxe aquilo que ele criava, aquilo que ele amava, aquilo que ele cuidava. Caim trouxe o que ele também amava, cuidava, gostava. Só que aquilo ali não representava a redenção. Cada um traz a sua mensagem, cada um traz a sua vara, mas a única que floresceu foi a de Arão. Cada um tem sua mensagem. Cada um vai apresentar diante de Deus naquele dia a sua mensagem. Mas ele vai escolher uma só. Uma só vai florescer. Deus abençoe vocês através da internet que estão nos acompanhando. Deus escolheu você também aí através da internet. Como a irmã estava me falando, a irmã Denise, esposa do irmão Flávio, de Campinas, São Paulo, ela pertencia a uma igreja de 10 mil membros. E só ela viu essa luz. Só ela. Deus te abençoe, irmã Denise. Deve estar nos acompanhando. Está acompanhando, sim. Deus abençoe todos os irmãos aqui nos acompanhando. Irmão Johnson, irmã Eva, em Viamão, irmã Gelusa, Ramos, irmão Derli, Cláudia Alves, Ney Ferreira e Cris, Filomena Moura, Juliana Porto Chaves, Jase Kister,
Joadir Oliveira, Irã Santos, Brana, Maria Lúcia Lima Viana, João Marcos, Jaque Peixoto, Roseni Rosa, Leila Ferracini, Maria Mara, Letícia Torres, Adão Dias, Haroldo Cavalheiro, Flávia e Denise Borim, Manuel Josias em Maceió, Alagoas, Nedina, Cândido de Sá, Alessandro Damas em Franca, Agenor Alves, Rafael Brana, assistindo de Londrina, Paraná, Eloy Lemes Brana, José Proche, irmão José, em Rio Claro. Deus abençoe os irmãos de Rio Claro, São Paulo. Antônia Pereira em Bagé, Eliés da Silva, Anderson Aparecido de Oliveira, Joel Loeck e família, irmão Joel, irmã Adriana, o Pedro e a Xero, Bruna Costa Domingues. Deus abençoa a irmã Júlia. Irmã Júlia está nos países escandinavos esqueci o nome do país agora. Ela é de Portugal, casou com o irmão e eu até orei pelo casamento deles. Irmã Júlia, aquele país que o irmão Brana ressuscitou o menino, da Finlândia. Deus abençoe, irmã Júlia, e seu esposo aí na Finlândia, né? A irmã Samaritana, Elodie Borba, Graça Morim, Miriam Floriano Souza, irmão Marcelo Domite, da Nova TV Agrotu, Luz de Terezinha de Menezes. Agora vamos orar pelos pedidos de oração. Irmãos, eu sempre peço, coloque seu nome no caderno de oração. Nós vamos orar por todos que colocam seu nome aqui, e Deus conhece a necessidade. Coloca por sua família, né? Porque antes de você colocar, Deus já sabe, mas só que você tem que fazer, né? Você manda para nós, a gente manda ali para o irmão Josué, ele coloca aqui. Agenor Alves, oração por mim e minha família. Adão Dias, oração por mim e minha família. Oração por Luiz Doraci e Nelly Souza. Oração por Johnny, Camila e Heloísa, que estão com Covid-19. Roseni Rosa, oração por minha família. João Marcos Brana, peço oração por minha família, em especial por meu filho Josué, que está passando por momentos difíceis na vida. Juliana Porto Chaves está pedindo oração por ela, por sua família. E também ela pede oração porque está com problema dos seus vizinhos aí do lado. E nós vamos estar orando, irmã Juliana. Deus é maravilhoso para resolver esse problema aí e terminar com esse ponto aí, né? Deus vai te dar a vitória. Somente creia em nome do Senhor Jesus. Márcio Escopel pede oração por Wilson Escopel e família, Telmo e a irmã Júlia e também suas filhas aí. Que Deus abençoa. Francisco Lemes Campo também e a sua família. Que Deus abençoa. Nós vamos estar orando aqui por vocês. Valdecíria, Jonas, Mário, Stefana, Sueli, Rafa, Sotelo, também João Walter e Altaída Silveira, mãe da irmã Valdecíria, Josué, Gisele, Felipe, Kelly, Kovaski, Moacir Gomes Dias, Leandro e Josiana Calfi, Gabriela, Helena, Giovanni Dete, Fernando Sá, Bruna Pagani, Joel Dia e família. Curvamos nossas cabeças. Grande e soberano Pai, fazemos parte dessa nova criação. Nós te agradecemos porque temos reconhecido a escritura do dia, a escritura da hora que se cumpre, Senhor, pelo teu Espírito Santo presente aqui no nosso meio, nos abençoando e esclarecendo a tua palavra em nossos corações nesta hora. Senhor, nós te agradecemos por tudo. Nós temos colocado esses nomes e as suas necessidades diante de ti aqui nesta noite, Pai. Tu conheces a cada um dos teus filhos e sabe das suas necessidades. Eu oro e peço que o Senhor cura aquele que está enfermo. Solucione o problema de cada um dos teus filhos. Dê a tua bênção, dê a vitória para cada um deles. Atenda os seus pedidos, Senhor. Eu intercedo por eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora guarda teus filhos aqui presentes.
que vieram de longe para estarem aqui conosco, Pai. O irmão Liseu, a irmã Yossi, que estarão voltando para Novo Hamburgo. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa todos os teus filhos, leva em paz para os seus lares. Nossos irmãos através da internet, eu peço a tua bênção para cada família, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.